Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento de ouvirmos o Espírito falar agora, pela palavra, a mensagem, a homilia, o recado, o sermão. Assim um culto se completa. Já cantamos, já louvamos, já aplaudimos, já servimos com os nossos dízimos e ofertas, já entregamos o nosso bolo, a nossa parte na mão do profeta. Ao nos aquietarmos, nos tornamos sensíveis à palavra poderosa, porque ela é palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Que esta palavra abençoe, conforte, encoraje cada coração. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez damos toda a honra, todo o louvor àquele que é o único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos patriarcas, que em Cristo teve um corpo, Jesus. A tua vida, Senhor, foi uma demonstração da tua soberania e da tua divindade. Cristo é Deus. Depois morreste, foste levado ao túmulo, mas ao terceiro dia, conforme já havias anunciado, ressuscitaste, foste assunto aos céus, estás assentado num trono, fizeste da igreja o escabelo para os teus pés. Tu estás aqui, Senhor, o teu Espírito se move, podemos ver o mover do Espírito Santo, até no olhar, nos aplausos, na humildade, na sensibilidade e lucidez que o teu povo tem, de que está servindo ao Senhor. Então agora, Pai, a mesa está posta e eu vou servir o pão da vida. Este pão é uma semente que vai ser semeada e que dará frutos para a tua glória, frutos de vida, frutos de mudanças, frutos intensos de compromisso com Deus. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, família de Deus, eleitos segundo a presciência, prognoses do Senhor, aqueles que são o selo do meu apostolado, são meus filhos em Cristo Jesus. Hoje vamos aprender talvez um dos grandes segredos da vida espiritual: como estabelecer metas com fé. Os irmãos sabem quantas vezes as pessoas dizem: este ano vai ser diferente. A pessoa às vezes tem até boas intenções. Passados 7 dias se esquece do que disse e nada muda na vida. Então nós precisamos de estabelecer metas com fé, porque você precisa de aprender como fazer mudanças na sua vida, como ter uma vida diferente. Eu não aceito
um cristão fracassado. Eu não aceito um cristão sempre doente, apoucado, diminuído. Isto não é coisa de Deus. Então a minha proposta é de uma vida diferente, com saúde, finanças prósperas, um casamento feliz, uma carreira bem-sucedida, boas relações interpessoais. E talvez alguém me pergunte: mas apóstolo, como eu tenho forças para mudar? Como é que eu posso fazer melhor? Então nós iniciamos hoje um movimento de transformação de vida. Eu lanço esta rede de pesca espiritual para gerar em seu coração um movimento de transformação de vida. Amado, você tem que crer que tudo é possível, que nós podemos mudar, que nós podemos ter metas por fé, que nós podemos estabelecer alvos, metas pessoais, alvos e metas de fé, sabe, decisões de fé. Por que eu estou lhe dizendo de fé? Porque o mundo não tem respostas, o mundo não tem soluções, o mundo tem problemas, o mundo não tem soluções. Então nós precisamos de buscar na Bíblia Sagrada a nossa bússola de orientação para termos uma vida transformada. Eu sei que há pessoas aqui inquietas, desassossegadas, prometeram que iam mudar nas questões de saúde, não mudaram, que iam prometeram que iam restabelecer relações, não restabeleceram, e parece que a vida entra num ciclo de derrota, de inapetência, de incapacitação. Não, Deus não quer isso para a nossa vida. Então a primeira meta que eu venho ensinar à igreja esta manhã é uma meta de disciplina espiritual. Você sabe, uma vida com disciplina espiritual é a primeira meta que todos nós temos que ter diante de Deus. Porque, amado, quando eu não tenho uma disciplina espiritual, eu acredito em falsas promessas, eu acredito até em Saci Pererê e mula sem cabeça, Papai Noel, porque eu não tenho disciplina espiritual. Então, disciplina espiritual é importante, não é apenas uma boa ideia, mas é disciplina espiritual na vida de oração, na vida de comunhão com o Senhor, sabe, quando você se entrega mesmo. Não é uma vida de tico-tico no fubá, um domingo eu vou à igreja, outro domingo não vou, um dia chego cedo, um dia chego tarde, um dia tenho compromisso como dizimista, o outro já não tenho. Amado, nós precisamos ter uma nova direção de vida, fazermos algo importante, mas especialmente nos tornarmos mais íntimos com Deus, mais confiantes. Isto passa por disciplina espiritual. Você não pode gastar a sua vida, você não pode perder a sua vida. Quantas pessoas passam por esta vida, existiram apenas, não viveram, não conquistaram, não avançaram, chegaram à idade avançada, não tiveram uma conta de banco, não compraram uma casa, nunca compraram um carro, não evoluíram, não avançaram, gastaram as suas vidas, perderam as suas vidas, mas não investiram as suas vidas. Então, nós precisamos de ter metas de disciplina espiritual. Você não pode um dia orar, o outro dia já não ora, um dia lê a Bíblia, outro dia já não lê, um dia gosta de Deus, depois já não gosta. Você tem que ter disciplina. Você sabe, irmão Roberto,
Eu sou hoje um homem com credenciais em 123 países, porque eu tenho uma vida de disciplina espiritual. A mim ninguém me precisa de ensinar a fazer o dever de casa. Então nós precisamos lembrar que o próprio Senhor Jesus sempre estabeleceu metas, alvos com disciplina. Quer ver, por exemplo, Efésios 1:10? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, veja, Jesus está dizendo: eu sou o Senhor da história. Todas as coisas foram planejadas por mim. Você sabe que o fato de você estar aqui esta manhã, isso foi planejado por Deus. A Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já nos havia escolhido, chamado, justificado, glorificado, e tudo isto foi uma realidade quando ouvimos a palavra e o confessamos. Segundo a prognose, segundo a presciência de Deus, aqui estamos nós. Por quê? Porque todas as coisas foram planejadas por Deus. Deus fez uma coisa no primeiro dia, no segundo dia, até o sexto dia, descansou. Tudo Deus planejou. Ele não fez primeiro a água e depois o sol. Ele fez primeiro o sol, depois criou os animais, depois criou enfim, Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus de disciplina. Colossenses 1:8, olha que palavra linda. Ele diz: Ele é o cabeça. Vida espiritual exige isto, amado. Cabeça. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, para ele ser o primeiro lugar em todas as coisas. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um tipo de disciplina onde ele esteja em primeiro lugar. Eu quero muito que você ame Jesus. Eu não quero crentes com amor falso, que um time de futebol te tira da igreja, uma pequena chuva te afasta do convívio da família de Deus. O calor, ou é a chuva, ou é o sol, ou é a noite, ou é o dia. Não, você precisa de saber que ele é o cabeça. Tudo isto está planejado por Deus, e neste plano de Deus você está lá. Você faz parte. Então, só a palavra de Deus tem respostas, tem promessas que transformam a vida. E um sinal de disciplina espiritual é quando há uma mudança de dentro para fora. Porque Deus não fica preocupado com a cor do teu cabelo, ou com o batom que você passou com glúten. Você sabe que batom tem glúten. É verdade. Então por isso eu deixei de passar batom. Deus não está preocupado com a cor das unhas, se eu uso roupa amarela, preta ou cor-de-rosa. Deus não está absolutamente preocupado com o meu exterior. Deus está sim preocupado com as intenções do meu coração, porque aqui ninguém vê, amado, só Ele vê. Você sabe que eu tenho um homem. Você sabe, todos nós somos o que você pensa que eu sou. Eu sou o que eu penso que eu sou, mas na realidade eu sou o que Deus diz que eu sou. Então é de dentro para fora. A grande mudança, que às vezes a pessoa se encontra aí em algum lugar comigo, num shopping: e aí, amada? Ai, eu já me batizei nas águas. Olha, eu já não corto mais o cabelo. E Deus quer lá saber se você corta o cabelo ou não. O que Deus está interessado é no teu coração, amado. É aqui que procedem as fontes da vida. Então a mudança de um crente não é uma mudança de estereotipo do exterior, é lá dentro no coração. Quando o coração é humilde, submisso, quando o coração diz: Senhor, Tu estás em primeiro lugar.
Então a primeira coisa que eu tenho que ter é meta espiritual para a minha vida. Deus é um Deus de projetos e de planos. Ele não faz as coisas, depois deixa de fazer, depois diz, me esqueci de fazer. Deus não faz isso, Deus tem metas. Você precisa ter metas. Daqui a pouco chegamos ao final de ano. Quantas coisas você prometeu ao Pai em janeiro, no dia 31? Não, este ano, e não mudou nada. São metas espirituais. Segundo lugar, eu tenho que aprender a focar a minha energia de vida nesses alvos e nessas metas. Porque às vezes a gente se ocupa de tanta coisa e que se esquece do principal, do que é importante. Olha como é que Paulo explicou isto em 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou perdendo tempo na minha vida. Minha vida não anda em círculos. Disse, eu corro, a vida é uma corrida, mas ele disse, eu corro com metas, com alvos, com propósitos, com algo importante, metas e alvos. Olha, há pouco eu falei do Paulo, 2010, ele não tinha expectativa nessa questão do estudo, ouviu o apóstolo, foi para uma faculdade, hoje entregou aqui, é um advogado. O tempo passaria de qualquer forma, mas ele disse, eu não vou perder tempo, eu vou investir num alvo. Qual era o alvo dele? Ser um advogado. Está aí, se formou. Então Paulo está dizendo, olha, eu não vou perder a minha vida com coisas sem importância. Eu corro, mas eu tenho metas, e eu não ando aqui desferindo golpes no ar, dando soco no ar. Isso é alucinação. Quem faz isso está alucinado. Eu tenho uma meta. Qual é a sua meta? A sua casa? O seu carro? Pastor, mas nós estamos numa crise. Olha, há pouco eu falei com um casal jovem, disse, na crise compramos apartamento, na crise compramos carro zero. Ou Deus é um Deus de crises, meu amado? Deus não é um Deus de crises. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Nós é que temos que focar a nossa energia naquilo que é importante, porque muita gente perde a vida com coisas sem importância. Efésios 5,16 diz a palavra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Temos que remir o tempo, temos que focar. Amado, faltam 3 meses e 10 dias para terminar o ano. Eu estou focado no congresso do sábado, no próximo domingo, na quarta-feira, nas noites maravilhosas, na cantata de Natal, no final de ano. Eu tenho um foco, eu não ando dando socos no ar. Não há tempo a perder na vida, meu amado. Você tem que botar a mão no arado e nunca mais olhar para trás. Tem muito crente que põe a mão no arado e fica olhando para trás com saudade. Você sabe quantos crentes estavam esta noite no Rock in Rio, Rio Rock, não sei o quê? Montes de crentes no Rock in Rio, montes de crentes, pastores, todo mundo lá dançando, língua de fora, chifre do demônio. E depois esta manhã estão na igreja tomando a ceia do Senhor. Jesus Cristo, Deus tenha misericórdia, amor. Minha energia é para aquilo que eu tenho como alvo. Eu tenho metas espirituais, eu tenho foco nos meus alvos. Às vezes a pessoa diz, eu vou construir a minha casa. Aí tem o seu terreno, fez a fundação, levantou as vigas, as colunas, estão lá os tijolos há 50 anos, não constrói. Não, porque você sabe, amado, eu vivo neste país há quase 40 anos. Sempre ouvi falar de crise, sempre ouvi falar de inflação, sempre ouvi falar de guerra de políticos, sempre ouvi falar de corrupção. Isto não é moderno.
Você acha que a política corrompe alguém? Os homens é que corrompem a política, meu amado. A política não corrompe ninguém. Então, se eu for olhar para as notícias, eu vou ficar com temor das más notícias que sempre estiveram aqui. Eu cheguei aqui quando o governo era militar. Cheguei no aeroporto e me disseram: você aqui não pode falar nada de militar, que senão vai preso, bota você num pau não sei de quê, batem com fio elétrico. Pô, 40 anos quase depois, aí está o Brasil, um país rico, milionário, com problemas, perdeu crédito, o mundo está falando mal deste nosso país amado. Mas nós não podemos nos focar, os dias são maus. Eu não vou perder o meu tempo, eu não vou perder a minha vida. Eu tenho que estabelecer aquilo que é prioridade. Eu tenho que colocar a minha energia, a minha vida naquilo que é prioridade. Talvez alguém diga: mas o meu pai nunca teve casa, meu avô também não. Mas você tem o direito de ter, você é um descendente de Abraão, você tem a bênção de Abraão na tua vida. Terceiro lugar, você sabe que quando eu estabeleço metas e alvos, a minha fé parece que se torna elástica. Quando você faz um voto, estabelece uma meta, você está provando que você acredita em Deus. Você está dizendo: não, eu vou completar, eu vou levar a cabo, eu vou até o fim. Não é apenas um sonho bom, eu estou agindo. Até dezembro de 2015, eu quero fazer isto, eu quero acontecer aquilo, eu quero, trabalhar, a casa, a família, perder peso. Não adianta a pessoa ficar zangada com o apóstolo, porque eu estou lhe falando a verdade. Paulo disse isso aos Gálatas: você fica mal comigo porque eu te falo a verdade? Nós estamos aqui para cuidar metas. Então, às vezes as pessoas têm sonhos, mas ficam apenas nos sonhos, não agem. Pastor, o meu sonho é ser um advogado. Você tem que botar o pé na estrada e estudar e fazer. Você sabe, tem que agir, tem que, quando você começa a dizer: eu creio em Deus, parece que a fé fica elástica. A fé aumenta. A fé é uma medida que Deus repartiu, mas parece que ela aumenta. Você passa a ser corajoso, porque a Bíblia diz em Efésios 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Olha lá como é que disse Mateus 9:29: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Ouçam, amados, olha para o altar agora. Pense grande, não tenha medo, confie, faça grandes metas, grandes alvos. Com Deus não há crise. Estou lhe dizendo, eu acredito na Bíblia Sagrada. Pastor, mas é uma loucura. Claro, é loucura para quem se perde. Você não sabe que Deus pega os pequeninos para envergonhar os sábios desta terra? Pense grande. Não tenha medo. Diga: não vou ter medo. Grandes metas, grandes alvos. Romanos 14:23 diz isto, olha lá: aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não faz o que não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Quer dizer que há muito crente em pecado? Sim, porque não agem com fé. Pastor, mas como é que o senhor diz que eu posso ser feliz? Como é que eu vou casar com aquele homem, é muita areia para o meu caminhão. Pô, dá 2 viagens, 3 viagens, 4 viagens, até despachar a areia toda, mano. Não diga que é muita areia, que você não merece. Você merece sim. Você é precioso. Pastor, mas o senhor está dizendo para comprar casa, fazer negócios, isso não é um risco com a economia conforme estamos vivendo?
Não, é uma decisão de fé. A fé corre risco, sim, mas Deus te dará a vitória. Você está agindo por fé, você está agradando a Deus, você está dependendo dEle, você está confiando nele. Quarto lugar, estabeleça metas e alvos, porque isto constrói o caráter. Você sabe, quando você diz assim: eu estabeleço um alvo, vou comprar a minha casa, vou fazer o meu negócio, vou fazer uma viagem, vou atingir e quero fazer este empreendimento, vou fazer a minha própria empresa, enfim, você na realidade está construindo e desenvolvendo e cultivando o seu caráter, você está se fortalecendo. Porque quem não tem metas não sabe o que faz na vida. Amado, o que você pretende daqui a um ano? Não sei. E daqui a 5 anos? Imagina. E daqui a 10? Talvez eu já tenha morrido. Cara, você vai morrer mesmo. Você está com uma má confissão. Amado, agrada a Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você estabelece alvos e metas, você constrói o seu caráter, você desenvolve, você se fortalece, você se torna inabalável. Inabalável. Raízes profundas, sabe? As palmeiras do deserto, conforme a Bíblia fala de palmeiras do deserto, que elas levam aqueles ventos terríveis do deserto, dobra, e quando o vento passa, ela volta. Você pode até vergar, mas ninguém vai quebrar a tua vida, amado. No fundo, nós somos um pouco como o gato, né? Você atira o gato, ele cai sempre com as patas para baixo direitinho. Ele pode cair de um 10º andar, ele vem, miau, Rock in Rio, pum, e sabe, nós somos assim, às vezes a gente leva uma paulada daqui e dali, mas quando cai como o gato, cai de pé. E se por acaso ainda dá uma escorregada, Deus levanta, porque diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas que Deus levanta. Então, sabe, eu gosto muito de ver um crente inabalável, e eu creio que Deus gosta muito mais. Por isso é que Filipenses 3:12-14 assim: não que eu já tenha recebido, eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo. Diga, prossigo. Prossigo para, vamos dizer juntos, prossigo para conquistar. Diga uma vez mais: prossigo para conquistar. Ou seja, você não pode parar, estagnar a tua vida, tem que prosseguir, mas prosseguir com alvos, conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Depois, versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo haver, mas uma coisa, quanto a mim eu julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Agora está aqui o segredo. É que se você ficar muitas vezes baseando na sua vida em experiências negativas do passado, você fica com medo. Uma coisa faço, diga, eu também. Olha lá, olha um bom conselho do apóstolo São Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amado, 19 de setembro já ficou para trás, já estamos dia 20. Esquecendo-me das coisas para trás, avançando, diga, avançando para as coisas que estão diante de mim. Versículo 14: prossigo. Você vê, o apóstolo Paulo está dizendo, amado, tenha desejo de prosseguir, tenha desejo de avançar, tenha desejo de conquistar, tenha desejo de prosseguir para o alvo, para a meta. Tem que ter meta. Você sabe por que no dia 31 de dezembro nós oferecemos à igreja um projeto de vida vitoriosa, bispo? Para as pessoas escreverem os seus alvos, para depois se agarrarem àquilo, alargarem a sua fé, prosseguirem. Eu prossigo para o alvo. Agora, se você não tem um alvo, você não prossegue.
Você não vai atrás dos seus sonhos. Você não busca algo importante para fazer. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar. Então, amado, para o mundo há uma crise, para nós cristãos há uma oportunidade para agir com fé. Eu, quando construí a catedral, estávamos na pior crise do governo Collor. Dinheiro, nós não temos dinheiro ainda, o banco está aberto por enquanto. No Collor ele bloqueou tudo, deu um tiro no tigre. Você lembra? Os mais velhos como eu sabem. Ele dizia: eu tenho uma bala, vou dar um tiro no tigre. O tigre éramos todos nós. Bloqueou, ninguém tinha dinheiro, amado. Nego morreu de AVC, de infarto miocárdio, foi um caos. Em 99 para 89 para 90, foi um caos. E Deus disse: Miguel, eu vou te provar que eu sou Deus. Senhor, eu paro a obra? Não. Sai da televisão? Não. Manda os empregados todos embora? Não. O Senhor, como é que vai ser? Você vai ver como é que eu ajo maravilhosamente. Vou dizer uma coisa: nunca faltou absolutamente nada. A minha lata, da minha panela, tinha sempre farinha. Abria a botija, tinha azeite. Deus multiplicou, meu amado. Eu me lembro o dinheiro que a igreja tinha na carteira de poupança na época. Ficou bloqueada, e nós aqui com 65 trabalhadores, engenheiro, topógrafo, arquiteto, todo o esquema da igreja funcionando lá no Piedade, no cinema. E eu pensei: meu Deus, como é que vai ser? Entramos com uma ação federal para conseguir o resgate do dinheiro, e calhamos numa, não lembro o número do que era da vara na época federal, que tinha uma juíza portuguesa que não gostava do português. Eu fui falar com o diretor do cartório e disse: eu gostaria de ter um encontro. Falei: vamos, advogado da igreja, os dois advogados fomos, queria falar com a nossa juíza. Ele falou: você é português? Eu falei: sou sim. Meu irmão, você corre como Usain Bolt, 100 metros em 9 segundos, ainda é melhor correr, porque ela não vai te atender. Disse: por favor, peça que nós vamos falar. Entrei eu com a advogada da igreja. A advogada da igreja olhou para a juíza e falou assim: você? A juíza disse: o quê? Você entra no meu gabinete e me trata de você? Eu sou juíza, pode sair daqui para fora. Fiquei eu sozinho. Eu disse: excelência. Ora, pois. E ela me olhou assim: o que é que o senhor quer? Vossa Excelência sabe que nós somos portugueses. Sim, e daí? É assim, é que esse dinheiro aí não é meu, é da igreja, estamos construindo uma igreja. Sabe, eu tenho um testemunho. Tive num acidente no exército, panei na cadeira de rodas, Deus me curou, e comecei a contar o testemunho. Ela me ouviu. Uns 10 minutos depois ela disse assim: fui com a tua cara. Cheiroso, bonito és tu que estás falando, hein? Olha só, vou dizer depois que eu sou orgulhoso, que eu sou pavão, o último biscoito do pacote, a fina flor do abacateiro. E a juíza disse: eu fui com a tua cara, você está falando a verdade. Assim, o dinheiro eu não posso tirar, mas se você trouxer aqui as contas, as faturas, eu mando o cheque para a Caixa Econômica e vou mandar pagar. Eu falei: é o que eu preciso, não preciso de dinheiro, eu preciso de pagar as contas. E saí de lá dizendo: Deus, mas ela não gostava do português. Eu entrei falando com, porque eu tinha um sotaque mais forte do que agora ainda sou meio sei lá o que, né? Gongolo, mas naquela época eu falava sotaque bem forte. Olha, eu falava como o bispo Bernardo. E ela olhou para mim e eu pensei que ela ia me dar um chute. Ela gostou de mim.
liberou dinheiro. Olha, foi uma bênção. Olha, amado, não tema nada, sabe? Se você prosseguir para o alvo, para conquistar, você vai ver quantas oportunidades Deus vai te dar no meio da crise do mundo. No meio da crise do mundo. Então eu estou falando na construção do caráter, forte, inabalável. Por isso é que Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto leva tempo. Ninguém chega à medida da estatura da plenitude de Cristo de um dia para o outro. É culto após culto, de glória em glória, de glória em glória. Há um dia que você vê que você tem caráter forte, inabalável, maturidade. Estava falando com uma pessoa lá em Portugal e perguntei para uma irmã da igreja: a irmã saiu por causa da outra irmã. E eu disse: não. Uma pessoa que sai de uma igreja por causa de outra pessoa, ela nunca esteve na igreja por causa de Cristo. A mim podem dizer o que disserem de mim, eu não vou sair da igreja, amado. Podem contar as histórias mais bárbaras a meu respeito, eu vou continuar aqui. Eu estou aqui não é por minha causa, é por causa de Cristo. Foi Deus que me chamou, justificou e glorificou. Meu caráter é inabalável. Isto é maturidade. Quinto lugar, metas me dão esperança. Amado, é essencial, porque Deus quer que você haja com fé. A fé é coisa imediata, é para hoje, é para agora. A esperança é expectativa. Então, quando eu estabeleço metas, eu estou olhando para amanhã, eu estou olhando para o próximo mês, eu estou olhando para o meu futuro, eu estou olhando para daqui a 5 a 10 anos. Amado, é muito importante sermos cheios de esperança. Somos da fé, agimos, mas há coisas que você está em expectativa. Daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5. Essa questão do estudo, meu, muito importante. Quantas pessoas eu tenho apresentado aqui? O meu sogro, a minha cunhada, meu sogro com 76 anos, amado, voltou ao banco da faculdade, vai agora se formar em dezembro. A minha cunhada vai se formar em dezembro. A outra minha cunhada fez mestrado, pastora Laila. Eu sempre digo, o tempo passa de qualquer jeito, ocupando ou não ocupando, tendo meta ou não tendo meta. Agora, passar por esta terra sem conquistar, sem, sabe, você dizer, este é o meu triunfo, esta é a minha vitória, é muito triste. Eu sei que a vida não é fácil, mas desistir, eu não vou desistir nunca. Sabe, às vezes as pessoas ficam como Jó. Olha, Jó, houve um momento, Jó 6:11 diz assim: por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Ei, que frase horrível, hein? Que má confissão. Ele estava desistindo, houve um momento, parecia que ele estava desistindo, estava se entregando. Ouça, meu amado, você não vai se entregar nunca. Você não pode se entregar, você não pode desistir. Ah, mas após todo mundo vai morrer. Sim, mas você sabe quantos anos você ainda tem de vida? Já não tenho forças. Por que prolongar a minha vida? O meu fim é certo. Sabe, parece que a alma dele estava abatida. O que Jó estava dizendo? Olha, morreram os meus filhos, morreu o meu gado, caíram as minhas casas, eu fiquei doente, os meus empregados morreram. Qual é o meu alvo agora de vida? Que me adianta eu estar vivo? Mas ele teve experiências com Deus. Houve uma hora que certamente ele começou a ter esperança. E diz em Jó 42, 2 e 10, diz assim: bem sei que tudo podes. Olha aí a mudança, olha aí. Bem sei que tudo pode. Nenhum
dos teus planos pode ser frustrado. Amado, o que Deus planejou para a tua vida, ninguém pode frustrar, ninguém, meu amado. Se Deus disse que você vai ser diretor, você vai ser diretor. Se Deus disse que você vai ser dono de empresa, você vai ser dono de empresa. Se Deus disse que você vai se formar, ninguém pode frustrar Deus. Tanto que depois mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe em dobro tudo que antes possível. Olha, prepare-se para a mudança de sorte, amado. Nestes 3 meses e 10 dias, vai haver aqui coisas maravilhosas, surpreendentes, grandiosas. Pastor, eu só tenho esperança e tenho fé. Sem metas e alvos, amados, não há razão para viver. Então nós temos que ter metas e alvos. Sabe uma coisa, até para a saúde física. Ou aqui estamos apenas para envelhecer, para piorar? Nós temos que ter alvos nas finanças. Qual é o melhor alvo de finanças? Livre de dívidas. Temos que ter alvos na carreira profissional, no casamento. Pastor, mas nada vai melhorar na minha vida. Vai sim, Senhor amado. Alvos com o Senhor, alvos de oração, estudo bíblico, louvor. Porque Jeremias 2, 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos, que projetos, que planos eu tenho a vosso respeito. São de paz. Nada com Deus é de mal. Amado, não espere nada de mal de Deus. Nada. Ele não vai te dar o mal. Ele é o autor de toda a boa dádiva, de todo dom. Todo dom. Então não espere nada de mal. Agora você tem que ter um plano para o teu futuro. Os teus filhos têm que se orgulhar de você. Os teus netos têm que se orgulhar de você. Não perca a sua vida, ela é muito preciosa. Agora, você sabe que nossas metas e objetivos divinos são aqueles que Deus abençoa. Eu não posso ter metas e alvos que não glorifiquem a Deus. Os meus alvos têm que glorificar a Deus. Por isso é que Paulo disse em 1 Coríntios 10:31: portanto, agora já vamos entrar naquela área que eu gosto de falar, né? Quer comais, te peguei, Mary, está comendo glúten. Quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: tenha atitudes certas, tenha motivações certas, tenha razões certas. Amados, vou lhes dizer uma coisa: aquilo que comemos também tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho que comer de forma saudável, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você sabe, eu tenho explicado aqui já há 1 mês e 3 semanas que há alimentos que adoecem, não trazem glória para Deus, porque a Bíblia diz: quer comais ou bebais, seja para a glória. Então você sabe, eu tenho ensinado aqui a igreja. Eu não sou médico, mas eu sou um pastor que quer o bem dos seus filhos na fé. E eu tenho ensinado aqui que ao longo de meses de pesquisa, de estudo, eu aprendi com Hipócrates: o remédio é a tua comida e a tua comida é o teu remédio. Disse o pai da medicina. Então eu estou ensinando à igreja que os trigos é pão, massas, pizzas, lasanhas, tudo que leva trigo, açúcares, refrigerantes, glúten. Amados, eu tenho ensinado aqui com muito carinho à igreja, e eu vou lhe dizer uma coisa: nenhum de nós é caixote do lixo, amado. Eu aprendi com uma experiência dificílima. Em junho, eu estava tão mal, tão inchado, tão inapetente, minha pressão foi para 15/9,
extrasístole, batidas extras do coração. O coração normalmente bate 112 mil por dia. Eu estava batendo 115 mil e picos por dia. Parece que o coração vinha à garganta, à boca, na cabeça, uma coisa horrível. Eu fui aprender, primeiro com o meu médico amigo, cardiologista, que ou cuidava do meu corpo, ou o meu corpo entraria em falência. Eu disse, mas como eu posso? Eu sou um pastor, eu sou um paradigma, eu sou um formador de opinião, eu estou num altar, eu tenho milhares de pessoas seguindo a minha palavra profética, a minha orientação. Então, deixa eu lhe explicar, ouça com seriedade o que eu lhe ensino nestes minutos, porque o trigo, que nós chamamos de trigo, não é o trigo da Bíblia, nem o trigo antigo. Por isso é que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Várias vezes na Bíblia fala de pão e de trigo. Mas o trigo antigo era um trigo einkorn, era um trigo de 1,70 m, 1,80 m. Hoje o trigo foi mudado geneticamente, é transgênico, ele foi alterado 400 vezes, o glúten foi alterado 14 vezes, hoje é um anão, para produzir 2 vezes por ano. Isto foram mutações genéticas que aconteceram. Então, o trigo não é apenas um carboidrato complexo, formado de glúten e farelo, mas o trigo de hoje tem compostos bioquímicos muito complexos. Veja só como isto é verdade, que quando a pessoa muitas vezes está tão dependente do trigo, do pão, das massas, das lasanhas e dos fettuccines, sabe, quando você tira isso da pessoa, ela gera compulsões, começa a ter sintomas de abstinência, porque o trigo tem domínio sobre o psique, sobre as dependências, sobre as emoções. O trigo gera dependência. É como a heroína, é como o álcool, é como o tabaco, é como a droga. É uma dependência que para algumas pessoas se transforma em obsessão. Eu falei agora em Portugal, a reação das pessoas, no avião eu falei com a aeromoça, as pessoas ficam, mas como é que eu vou viver sem o trigo? Porque ele se torna uma obsessão. Pastor, mas agora quando chegar a casa, a pizza. Então eu vou lhe dizer, pão, vou lhe dizer, é estranho o que eu lhe vou falar, é como o crack. Quando você vê na novela a pessoa dizer, eu não consigo largar o crack. Para muita gente, o pão, o trigo gera esta dependência. E eu vou lhe dizer que o trigo que está transgênico, foi alterado 400 vezes e hoje é um complexo bioquímico terrível. Ele gera esquizofrenia. As pessoas com autismo são vulneráveis, se tornam muito piores por causa do trigo. O trigo tem poder sobre o sistema nervoso central. É por isso que as pessoas dizem assim, eu não consigo perder peso, eu tenho muito apetite de noite, porque o trigo é um poderoso estimulador do apetite. Você sabe por quê? Quando você come alguma coisa de trigo, a tua glicemia e a tua insulina sobem, e quando a glicemia e a insulina sobem, você tem mais vontade de comer. Então eu penso que ele é um poderoso estimulante do apetite. Nós temos que assumir como crentes em Jesus Cristo o controle sobre os nossos apetites, impulsos, sensações, porque olha, os estudos que eu estou fazendo dizem que o trigo tem poder para alterar a mente, deixa a pessoa esfomeada. Quem usa normalmente a ingesta de massas de trigo quer cada vez mais. A pessoa não come um biscoito, ela come uma caixa, ela come uma caixa de balas, ela quer bolos, ela quer pizza, ela quer sanduíches. Amado,
Se você tiver a coragem de fazer o que eu fiz, de retirar o trigo, a fome e a compulsão saíram da minha vida. Totalmente. Eu diminuí a ingesta de calorias, eu estou perdendo peso. Estou há 1 mês e 3 semanas. Então, livre-se do trigo. O que você come e bebe tem que ser para a glória de Deus. Livre-se dos açúcares, dos refrigerantes. Uma latinha de refrigerante por dia de 350 ml, no final do mês você botou 3,5 kg de açúcar dentro do teu pâncreas. O pâncreas engorda, os intestinos engordam, os rins engordam, o estômago, o fígado. Você sabe, o fígado gordo é quase um sinal prematuro de câncer. Então, eu tenho dito aqui, é preciso que a igreja acorde para esta realidade. Eu não quero ser uma igreja curativa apenas, eu quero ser uma igreja preventiva. Então, meu amado, quando vem a barriga, quando vem os pneus, quando vem as mamas no homem, olha, eu já passei um constrangimento uma vez aqui na igreja. Eu disse a uma irmã: ai, que linda, a irmã está grávida. Ela disse: não. Ai, desculpe qualquer coisa, chama barriga de grávida. Então, isto leva a uma crise de obesidade. E obesidade leva a quê? Inevitavelmente, diabetes. Qual é o principal causador dos diabetes? O trigo, os refrigerantes, as coisas açucaradas. E eu volto a lhe dizer, amado, 55 mil pessoas por ano amputam os seus pés, as suas pernas. 123 mil ficam cegos todos os anos. Por quê? Porque se alimentam de coisas que não trazem glória para Deus. Então nós precisamos estabelecer metas. Temos 5 minutos. Metas que Deus abençoe, metas que são motivadas pelo amor. Amado, Deus se interessa pelo nosso coração. E quando você, por exemplo, diz: olha, por amor a Deus e a mim, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu sono, vou cuidar do meu descanso. Se é por amor a Deus, isto traz glória. Nada você deve fazer motivado pelo medo, pela culpa, pelo orgulho, pela presunção, pelos ciúmes, pela inveja, pela ira, não. Olha 1 Coríntios 16, 14 diz: todos os vossos atos, todos, sejam feitos com amor. Cuidar da saúde é um ato de amor a mim e a Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa sagrada. Então eu acordei para esta questão: eu vou cuidar do meu corpo, porque eu quero dar a Deus um corpo saudável, quero estar em forma para Deus, quero estar em forma para minha família, não quero morrer prematuramente, quero ser um exemplo para minha esposa, para os meus filhos, netos, família. Então, amado, pastor, mas eu às vezes sou atacado por fome. Habitue-se a comer castanha do Pará, nozes, caju. Para aquelas horas da tentação, comece o seu dia comendo um ovo. Estou te ensinando o que é certo. Você vai pagar R$500 ao endocrinologista ou nutricionista para ouvir o que eu te dou aqui de graça. Oi? Por que é bom começar o dia com ovo? O ovo não faz mal. O ovo, depois do leite materno, é o segundo melhor alimento do mundo. Ele sacia, ele não deixa a glicose subir, não deixa a insulina subir. Então, quando você come um ovo de manhã, você fica sem aquela coisa esgazeada pela comida. Beba limão com água, com adoçante,
Olha, nós estamos agora na viagem, eu levei pão sem glúten. Minha esposa levou limões, e dentro do avião eu espremi o limãozinho com água. A aeromoça ficou olhando e disse: uau! Eu disse: a senhora não quer morrer cedo, beba limão também, né? Fica bebendo Coca-Cola 9h10 de viagem. Então, amados, tenham paciência, só mais uns minutos. Fast food, sabe, existem comidas, é um McChicken, é um burger, não sei o que, isso tudo, meu amado, ninguém come um só. Então, quanto mais você come, mais quer comer. O problema do sal: não coma sal refinado, porque sal fininho, ele é só cloreto de sódio, ele só serve para paralisar o rim. A longo prazo, muita gente vai morrer por causa da ingesta do sal. O sal grosso, o sal do Himalaia, o fleur de sal, ele tem 80 enzimas boas para o nosso organismo, incluindo cloreto de magnésio. Que o cloreto do magnésio é retirado porque ele gera líquido. Então, se pusesse dentro de um pacote, ele geraria líquido e rebentaria o pacote. Então eles tiram tudo, deixam só cloreto de sódio, e esse cloreto de sódio paralisa os rins. Então, amado, o trigo aciona um ciclo: saciedade, fome, saciedade, fome. Aumenta a insulina, faz deposição de gordura visceral. A gordura visceral é a gordura à volta do estômago, dos intestinos, na barriga. E você sabe, até o coração engorda. Gera diabetes, gera hipertensão, gera doenças cardíacas, gera demência senil, artrite reumatoide, câncer do cólon. Amado, o trigo é assustadoramente prejudicial à saúde. Eleva o nível do açúcar, da glicose, da insulina. Mais glicose, mais insulina, diabetes. Tudo que é feito de trigo se transforma em açúcar. E você sabe, gordura à volta do fígado chama-se esteatose, e não há como livrar se não for Deus a fazer um milagre. Esteatose, gordura à volta do fígado, amado, é morte. Então o aumento da gordura visceral está associado 4 vezes maior o risco de câncer de mama. A questão da ginecostomia, as mamas masculinas, o aumento de estrogênio. Amado, eu poderia ficar aqui lhe dando relatórios do que eu tenho estudado e que eu assumi na minha vida. Isto foi para a minha vida um milagre. Em um ano, se você tirar o trigo, e se você está num problema de obesidade, você reduzirá 50% do teu peso. As estatísticas dizem isso. Agora, apóstolo, por que a reação das pessoas é tão forte com a questão mais popular do mundo, que é o trigo e o pão? É muito forte. Eu pergunto às pessoas: e aí, você está comendo glúten? Estou começando a tirar. Ou seja, não vai tirar nunca. Ou você é radical e vive e cumpre um projeto de Deus. Por isso que Romanos 6,13 diz assim, Romanos 6,13 diz assim a palavra, temos, bispo, na página 6, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, nem como instrumentos de injustiça, de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto. Quer dizer que eu não posso oferecer o meu corpo ao pecado. E grande parte de hoje do que se come mal, o corpo sofre. Então eu queria terminar lhe dizendo: todas as metas são sempre atitudes de fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu venho propor à igreja, com muito respeito, mas de forma pastoral, uma mudança de hábitos. Isso é uma atitude de fé. Cuidar da sua saúde é uma atitude de fé. Zelar pelo templo do Espírito Santo é uma atitude de fé.
Uma senhora que falou comigo no final do culto em Portugal disse-me assim: depois do que eu ouvi do senhor, eu tenho medo de fazer exame de sangue, com medo de saber que eu já posso ser diabética. É melhor você saber e cuidar, do que depois você começar a perder a vista, começar a ficar com gangrena, amputar. Então, amado, Deus nos livre que na nossa igreja haja pessoas com esse tipo de doenças mais. Então, vamos tomar a decisão, viver saudável, de forma inteligente, para que Deus seja glorificado. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Zacarias 4:6: não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Em nossa carne não há força, mas no Espírito há. Por isso eu termino dizendo Provérbios 3, 5 e 6: confia no Senhor de todo o coração, não te estribes no próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas. Então eu termino dizendo, meus amados, eu sei que alguns irmãos estão cansados, estão doentes fisicamente, emocionalmente, e que hoje precisam de fazer um basta e fazer um projeto de vida. Não se deixe dominar por nenhum alimento nocivo. Basta de lutar contra a vontade do Senhor. Estabeleça até o final do ano: eu vou ser totalmente saudável. Eu fiz ainda mais. Eu desmamei os medicamentos todos que o médico me receitou e hoje eu não tomo mais nenhum medicamento. O meu medicamento é a minha comida, doutora. A minha comida é o meu medicamento. Se você recebeu o conselho de Deus, diga amém. Amém, amém, amém. E ao seu nome.